Vamos embora lá. Bom, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha de Direito Processual Penal 3. O nosso último tema da nossa disciplina é justamente a remissão e a detração penal, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai já compartilhar aqui o material com vocês para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Hoje é uma aulinha tranquila, fácil, sem muita dificuldade, teminha bem tranquilo. E lembrando, tá, pessoal, que eu trago aqui os principais elementos, sem muitas discussões doutrinárias, sem muitas discussões também de julgados dos tribunais superiores, é mais o que a lei mesmo prevê, tá? Porque também os tribunais das interpretações jurisprudenciais aí também não vão muito além do que está escrito, então, na letra da lei, tá? Da lei de execuções penais. Então, tá aqui, ó. Primeiro ponto é a remissão e também a detração penal, que se encontram lá, conforme está projetado aqui para vocês, nos artigos 126 a 130 da Lei de Execuções Penais, bem como no artigo 42 do Código Penal. Esse aí, no caso, seria a detração penal. Então, vamos lá, né? O que seria, então, no primeiro momento, a remissão da pena, lá dos artigos 126 a 130 da LEP? Bom, me acompanhe na leitura aí. Ó. O artigo 126 diz que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. A partir, então, dessa ponderação legal, a gente tem um conceito, né, do que seria a remissão, aí, o conceito que a doutrina nos dá. Então, conceitualmente falando, a remissão da pena é um instituto pelo qual se dá como cumprida parte da pena por meio do trabalho ou do estudo do condenado. Assim, pelo desempenho da atividade laborativa ou do estudo, o condenado resgata parte da reprimenda que lhe foi imposta, diminuindo o seu tempo de duração. Bom, temos uma finalidade, né? A letra da lei, ela não está aí, não é por acaso, né, pessoal? Então, a remissão, ela tem uma razão de ser, uma razão de existir. E a finalidade dela é justamente essa que está no slide aí para vocês: evitar o ócio do preso e estimular a produção humana, tá? Porque, lembrando sempre que esses institutos previstos aí pela Lei de Execuções Penais têm um caráter, além de humanitário, um caráter ressocializador também, né? O objetivo primordial da gente ter uma lei de execuções penais com tantos artigos assim prevendo várias possibilidades aí de ressocialização do preso é justamente porque o objetivo primordial dessa lei é justamente essa ideia de dar uma ressocialização adequada para o preso. Lembrando que eu gosto sempre de trazer a reflexão de que o preso, gente, ele vai voltar para o convívio social mais cedo ou mais tarde, quer você queira, quer não queira, não é verdade? Ou porque ele vai cumprir lá os requisitos legais e aí vai ser colocado novamente em liberdade, ou porque, como eu gosto de brincar também, né, ou então ele vai fugir, né? Então, a ideia é que ele, de uma forma ou de outra, ao retornar ao convívio social, que ele esteja, então, pelo menos iniciado aí um processo de ressocialização. Claro que o desejável é que ele esteja completamente ressocializado, né? Então, a finalidade da remissão, assim como outros institutos previstos na Lei de Execuções Penais, é a ressocialização do condenado primordialmente. Também aí temos o caráter humanitário, tá? Mas a remissão aí é evitar aí o ócio do preso, né? Para que ele não fique lá sem fazer nada, que a gente sabe que cabeça vazia é a casa do demônio, né? Então o camarada ele tem que realmente colocar lá uma coisa para preencher o seu tempo, tá? E obviamente estimular a produção humana, né? Essa questão de trabalhar, prestar serviço, aprender um ofício para que o preso, ao retornar ao convívio social, ele volte ali, né, como uma mão de obra aproveitável pela sociedade, fazendo o bem para a sociedade, não mais o mal, né, pela uma possível reincidência no crime. Bom, quem é que analisa, né, o pedido de remissão, que é o próximo ponto que a gente precisa ver aí, porque vai ter um pouquinho de diferença quando a gente estiver falando da detração penal, tudo bem? Então, quem analisa o pedido da remissão é o juiz da execução penal. Lembrando, mais uma vez, para os desavisados aí, né? Nós temos dois juízes, o juiz da condenação e o juiz da execução penal. São dois juízos, melhor dizendo, né? Que vão analisar aí de acordo com cada caso. Tudo bem? Então, no caso da remissão, nós temos aqui o juiz da execução penal analisando aí, então,
essa possibilidade de concessão da remissão, né, a questão do trabalho, do estudo, é o juiz da execução penal quem vai analisar tudo isso, tá bom? Bom, próximo ponto aí sobre a remissão, os requisitos para obtenção da remissão. Temos 3 requisitos principais aí. O primeiro deles é a pena cumprida em regime fechado ou semiaberto. Então, num primeiro momento, só vai ter direito à remissão da pena o preso que esteja cumprindo ali a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto. Mas a gente continua ponderando aí algumas coisinhas, né? A observação que está aí no slide para vocês. Cabe a remissão para cumprimento de pena em regime aberto? A resposta é sim, tá? Embora lá o artigo da lei de execuções penais ele preveja basicamente os regimes fechado e semiaberto, mas nós temos, poderia chamar isso de uma espécie de uma exceçãozinha lá do parágrafo 6º do próprio artigo 126, que prevê a possibilidade da remissão também para o preso que cumpre a pena privativa de liberdade em regime aberto, tá? Mas com algumas condições, beleza? Desde que o condenado, então, esteja usufruindo do benefício do livramento condicional e ele também só poderá remir a sua pena através do estudo e não pelo trabalho, tá bom? Então são essas 2 limitações aí para o preso em regime aberto, a título de, entre aspas, assim, uma exceção colocada pelo parágrafo 6º do artigo 126. Próximo requisito é o quê? São 3 dias de trabalho, e esse trabalho ele tem que durar entre 6, no mínimo 6, e no máximo 8 horas por dia. Se o preso, então, ele trabalhar menos do que 6 horas por dia, esse dia trabalhado não será computado, tá? Para fins de remissão. Então, ele vai ter que voltar no dia seguinte para complementar aquelas horas. Então, tem que ser um trabalho diário entre 6 e 8 horas de trabalho ali, né, naquele dia. E esse trabalho, pessoal, pode ser feito tanto dentro quanto fora do ambiente carcerário. Isso é importante a gente saber, porque no primeiro momento, quando se fala em trabalho, a gente imagina aí, né, quando a gente não estuda a LEP aí a fundo os detalhes, igual a gente está vendo, a gente imagina que o trabalho seria somente um trabalho dentro do cárcere, mas não, tá? A doutrina coloca aí para a gente que esse trabalho pode ser dentro ou fora do ambiente carcerário, tudo bem? Bom, o outro requisito para a remissão é o estudo, né? E como que se dá esse estudo? Como é que ele tem o direito de remir parte do cumprimento da sua sentença pelo estudo? Tá aí, ó, no slide. 12 horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 3 dias, tá bom? Então, 12 horas divididos em 3 dias, então ele tem que estudar aí mais ou menos 4 horas por dia, tá? E outra observação que a doutrina também nos traz é que esse estudo ele pode ser tanto presencial quanto EAD, tá? No formato online, sem problema nenhum. E aí, no caso dessas 12 horas divididas em 3 dias, né, no mínimo ali de estudo, vai dar direito a menos um dia na pena do condenado, na pena a ser cumprida, tá? Então, são 3 dias remidos, a cada 3 dias de trabalho nós temos um dia remido, e a cada 12 horas de estudos nós temos um dia remido na execução da pena do condenado, tá? De acordo, então, como está colocado aí para vocês, de acordo com o parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do artigo 126 da LEP. E o terceiro e último requisito é o merecimento pela ausência de falta grave, porque conforme a gente vai ver mais à frente um pouquinho, a falta grave, o juiz ele pode, então, suspender esses dias de remissão, e aí o preso ele perde o direito de ter os seus dias remidos, e aí esses dias que ele vai precisar, então, trabalhar ou estudar vão ser contados do zero a partir do momento em que a falta grave ela se cessar, tá? Claro que a falta grave, ela conforme a gente já viu, ela enseja, ela dá, então, aso a um processo onde vai ser apurada ali a falta grave, um processo administrativo instaurado pelo diretor do presídio, não é pelo juiz da execução, conforme a gente já viu, tá? E aí, somente depois de recuperada essa falta grave aí, é que vai voltar, então, a contar o tempo de remissão para o condenado, tá? Então, o terceiro e último requisito é o merecimento por bom comportamento, vamos colocar assim, né? Pela ausência de falta grave, obviamente, por corolário lógico, a gente então entende que é o bom comportamento do preso, só assim que ele vai ter direito a tentar remir aí a sua pena. Bom, uma observação, se o preso
não trabalha e nem estuda, ele pode se beneficiar da remissão? Bom, a gente acabou de ver que os requisitos, né? Ele precisa estar trabalhando, ele precisa estar estudando para poder ter, então, os seus dias remidos aí. Então, o questionamento que se faz é exatamente esse. E se o preso não trabalha nem estuda, ele pode remir a pena dele? Gente, por incrível que pareça, a resposta é sim, tá? E essa resposta nos é dada pela própria Lei de Execuções Penais, lá no parágrafo 4º do artigo 126. Olha como é que está aí no slide para vocês. Abre aspas. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão, pessoal. Então, isso quer dizer que o preso iniciado o trabalho ou iniciados ali os estudos e ele vier a se acidentar no curso desse trabalho ou no curso dos seus estudos, se ele ficar totalmente impossibilitado para o trabalho ou para o estudo, mesmo sem trabalhar ou mesmo sem estudar, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 126 da LEP, ele vai ainda continuar se beneficiando da remissão, ou seja, a cada 3 dias que ele estaria trabalhando, mas ele não está, ele vai ter, então, um dia remido da sua pena. Ou a cada 12 horas que ele estaria tendo que estudar, mas não está por conta do acidente que ele sofreu, ele também vai ter mais um dia remido ali da sua pena, tudo bem? Então, essa é a ideia aí trazida pelo parágrafo 4º do artigo 126, de modo que a gente tem essa, entre aspas, pegadinha aí, tá? Se o preso, mesmo o preso que não trabalha ou não estuda, ele pode se valer dos benefícios da remissão, porém, nesse caso específico aí, tá? De acidente de trabalho ou acidente no percurso aí dos seus estudos. Beleza, senhores? Então, fiquem com essa informação aí, porque ela é muito valiosa. E se você não está esperto nesse parágrafo 4º do artigo 126, se você não conhece, então, a letra fria da lei ali, você pode cair em alguma pegadinha, né? Não estou dizendo que a nossa P2 terá uma pegadinha dessa. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas os concursos costumam cobrar também isso aí, essas pegadinhas todas aí da própria LEP, né? Mas a gente vê que a resposta é bem tranquila, porque a própria lei nos dá a resposta, tudo bem? Então, o preso que não trabalha ou não estuda também pode se valer dos dias remidos nessas condições super especiais aí, ok? Bom, próximo ponto de reflexão. A conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ou seja, aquele preso que está remindo a sua pena pelo estudo, se ele concluir o ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da sua pena, pessoal, isso vai ser uma vantagem muito grande para ele. Por quê? Porque ele vai descontar, além daqueles dias todos que ele já vem remindo pelo seu estudo, a conclusão, né, a colação de grau lá no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, dá direito a ele ter mais 1/3 de desconto na sua pena, tá? De acordo com o que propõe o parágrafo 5º do artigo 126 da LEP. Olha só que interessante, né? Porque a gente tem algumas situações, boa parte delas na prática, o preso, quando ele está estudando, ele não consegue concluir o ensino fundamental, o médio, o superior, por várias razões, né? Ou por uma questão mesmo de logística e tudo mais. Mas ele vai estudando ali, mas ele acaba não cumprindo, né, na maioria das vezes, esse requisito de colação de grau no ensino médio superior ou fundamental. Mas, nesse caso, para aqueles presos que se esforçam um pouco mais, que conseguem, então, chegar ao final do seu curso, ele ganha um bônus aí na remissão da sua pena, tendo descontado mais 1/3, além de todo o tempo, então, que ele ganhou, ele tem descontado ali mais 1/3 no cumprimento da sua pena. Tudo bem? Bom, a questão da falta grave aí, que eu comentei agora há pouco com vocês, que retira o direito do preso a remir parte da sua pena, de acordo com o que está disposto no artigo 127 da LEP aí, ó. Abre aspas. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Tá vendo? Então, a gente tem essa possibilidade aí, que a falta grave ou, trocando em miúdos, né, o mau comportamento do preso faz com que, então, essa contagem ela seja suspensa e ela volta a ser contada a partir da infração disciplinar, né? Então, ele vai recomeçar lá atrás, ele vai voltar lá atrás, o dia que ele teve, então, a sua falta grave
definitivamente ali constituída pelo diretor do presídio, que apurou o caso e tudo mais, e concluiu, né, dentro de um processo administrativo disciplinar, que realmente o preso cometeu uma falta grave. Então ele volta lá atrás, ele perde aqueles dias, né, que ele teria ido lá na frente, ele volta lá atrás até o dia então que foi constatada a falta grave, tá? Então esse requisito aí da falta grave melhor dizendo, né, esse fato da falta grave retira o requisito do merecimento, fazendo então com que o preso ele perca parte dos seus dias remidos ali pelo trabalho ou pelo estudo. E, por fim, a última ponderação que a gente tem aqui, de maneira genérica, sobre a remissão, pessoal, é que pode haver aí um crime de falsidade ideológica dentro da remissão, tá? Conforme propõe aí o artigo 130 da LEP, que diz que constitui o crime do artigo 299 do Código Penal, que é justamente o crime de falsidade ideológica, declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. E isso aí, pessoal, é importante que se diga que todos os envolvidos na cadeia dessa declaração falsa incorrem no crime de falsidade ideológica, sim, tá? Então, eventualmente, vamos tomar como exemplo aqui um estabelecimento de ensino que atesta falsamente que o preso está frequentando o curso A ou o curso B, enfim, qualquer tipo de curso lá que eles estejam oferecendo e atesta lá, a instituição de ensino, as pessoas, pessoalmente mesmo, né, não só a pessoa jurídica da instituição de ensino, mas quem atestou também pessoalmente responde pelo crime de falsidade ideológica, ou então o preso que induz a instituição de ensino a acreditar que ele está frequentando, mas ele não está frequentando, ele faz várias declarações falsas ali, falsifica, então, sei lá, documentos de instituições de ensino para apresentar lá para o diretor do presídio, dizendo que ele está estudando ou está trabalhando, mas na verdade ele não está fazendo nada, também constitui crime de falsidade ideológica. E no caso do preso, isso vai então ser um preenchimento aí do requisito para uma falta grave. Então, se ele tinha algum dia remido aí, pelo cometimento do crime de falsidade ideológica, que é falta grave para o preso, então ele vai perder esses dias, vai voltar lá atrás, então vai começar praticamente tudo de novo. Tudo bem? Então tem que ficar muito esperto com essa situação aí que a própria LEP prevê esse crime de falsidade ideológica durante a remissão do preso. Tudo bem? Bom, e aí, assim, já caminhando para o finalzinho aqui das nossas considerações, nós temos o último tema a ser tratado, que é a detração penal, pessoal. Essa detração penal, conforme está aí no slide, e eu falei no início das nossas reflexões aqui, ela não está prevista na LEP, ela está prevista no artigo 42 do Código Penal, pessoal, que diz o seguinte, conforme está aí no slide. Me acompanha na leitura aí, artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então, pessoal, a detração penal é um desconto que é dado na pena do condenado pelo tempo que ele já cumpriu, por exemplo, de uma prisão provisória. Lembrando, tá? Fazendo um lembrete para vocês aí que prisão provisória é gênero do qual são espécies, por exemplo, a prisão preventiva e a prisão temporária. São os requisitos, são as chamadas prisões processuais previstas lá no Código de Processo Penal brasileiro, tá? Então, se o preso foi o acusado, né, porque a prisão provisória ainda não temos uma sentença definitiva de mérito a respeito da condenação daquela pessoa, então a prisão provisória, o acusado ele foi recolhido a estabelecimento prisional preventivamente ou temporariamente, e aquele tempo que ele ficou lá no cárcere, independentemente se seja uma prisão de segurança máxima, independentemente que seja uma prisão domiciliar, ou até mesmo uma casa de albergado, tá? Que são esses os estabelecimentos referidos no artigo anterior do Código Penal, mencionado aqui no artigo 42, tá? Então, todo e qualquer tempo
que o preso ficou, o acusado ficou preso, uma prisão administrativa, por exemplo, que é muito comum nos quartéis militares. Eventualmente, você tem um militar ali, seja das Forças Armadas, seja da PM, seja da Polícia Penal, por exemplo, que cometeu algum crime e vai ser apurado ali, é possível ele ficar detido no quartel ali, em prisão administrativa, e eventualmente ele venha a ser condenado no futuro e passou esse tempo em prisão administrativa, ele vai ter descontada lá na sua pena principal, na sua pena definitiva, o tempo que ele ficou em prisão administrativa. E importante que se isso se aplica tanto à pena privativa de liberdade quanto à medida de segurança, tá? Com relação às contravenções penais também, beleza? Medida de segurança também são contadas ali, aquela prisão dentro da medida de segurança, contada para fins de detração penal. É isso que diz, então, traduzindo esse artigo 42 do Código Penal, é isso que está dizendo esse artigo, tá? Então, em termos conceituais, detração penal, portanto, é o desconto na pena ou na medida de segurança, conforme eu já disse, do tempo de prisão ou de internação provisórios que o condenado cumpriu antes da condenação, seja no Brasil, seja no exterior também, tá, pessoal? Ainda que a gente tenha aquelas regras gerais lá do nosso direito penal e do nosso processo penal, do princípio da territorialidade das leis penais, eventualmente até da extraterritorialidade das nossas leis penais, fato é que, mesmo que o acusado tenha cumprido o tempo de prisão provisória ou internação provisória, mesmo que seja no exterior, esse tempo também será contado para fins de detração penal aqui no Brasil, mesmo então que ele tenha sido preso provisoriamente no exterior, mas cumpra definitivamente a sua sentença aqui em território nacional, também vai ser contado aquele tempo lá no exterior para fins de cômputo da detração penal, ok? Bom, a finalidade, então, assim como a remissão, nós temos uma finalidade aqui também na detração penal, pessoal. E a finalidade aqui é evitar excesso na execução da pena. A ideia, então, pessoal, de uma pena condenatória, efetivamente, transitada em julgado, e que o preso, então, vai ter que cumprir, a ideia é que ela seja o quê? Proporcional. A gente tem que estar sempre de olho, principalmente falando em direito penal, né? Porque o direito penal, a gente costuma dizer não, é uma característica dele, ele é o ramo do direito mais gravoso que tem para a pessoa, sabe? Então, quando o direito penal ele recai sobre uma pessoa, assim, no linguajar mais popular, é a pior coisa que pode acontecer em termos jurídicos para uma pessoa, é quando o direito penal alcança essa pessoa. Então, a gente tem que ficar de olho, dentre vários princípios que orientam o direito penal e o processo penal, um deles é justamente o da proporcionalidade das penas, da proporcionalidade da execução da pena. Então, o condenado ele não pode ficar condenado a mais tempo do que ele merece. Ele não pode sofrer uma condenação definitiva de mérito, transitada em julgado, mais do que ele merece. Então, a gente tem que estar sempre de olho no princípio da proporcionalidade. E esse instituto previsto pelo direito penal e o Código Penal brasileiro é justamente com essa finalidade de evitar os excessos, possíveis excessos, na execução das penas aqui no território nacional, que a gente sabe, né, pessoal, infelizmente, a gente tem que dar um braço a torcer, que não raro acontecem excessos na execução da pena, tá? Mesmo com o Instituto da Detração Penal, mesmo com as leis penais, mesmo com os princípios de direito penal que a gente tem a nortear toda essa disciplina, ainda assim a gente sabe que na prática muitos excessos são cometidos, tudo bem? Então imagina se a gente não tivesse esse Instituto da Detração Penal, os excessos seriam maiores ainda, tá certo? Então a gente tem sempre que ficar de olho nessa situação. E aí, por fim, para a gente encerrar as nossas reflexões totais aqui dessa aulinha de hoje, falei com vocês que seria uma aula rápida, uma aula bastante objetiva, mas muito rica e contém praticamente tudo que vocês precisam saber sobre esses temas, tá, pessoal? Sobre a remissão e sobre a detração penal. Mais do que isso, se você for utilizar aí para poder escrever um artigo,
sabe, para você fazer uma monografia, uma pós-graduação, aí você pega lá o que o STJ, o STF tem sobre detalhes sobre esses temas, tá? Mas o que nos interessa em nível de graduação para a compreensão geral desse tema são somente essas ponderações mesmo que a gente está fazendo, e essa é a última reflexão que a gente faz aqui. Bom, lá na remissão, a gente viu que a competência para aplicação da remissão é somente do juiz da execução penal, conforme eu disse para vocês. Agora, no caso da detração penal, não, tá, pessoal? E fiquem espertos com isso, porque a gente tem a possibilidade de aplicação da detração penal pelo juiz da condenação. E tem que ficar esperto com relação a isso, porque nem toda doutrina menciona isso. Quando você vai estudar a detração penal, a maioria da doutrina fala que é somente o juiz da execução penal. Eles esquecem do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, conforme está aí no slide para vocês, que dá, então, essa competência positiva para o juiz da condenação também aplicar a detração penal. Olha o que diz o artigo 387 do Código de Processo Penal, tá, pessoal? Não é o Código Penal e nem muito menos a Lei de Execuções Penais. É o Código de Processo Penal, que diz no artigo 387, abre aspas, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, portanto, o juiz da condenação, né? Parágrafo 2º, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, pessoal. Então, isso quer dizer que o juiz da condenação, quando ele está lá fazendo os cálculos para o quantum da condenação, ele deve levar em conta também o tempo de internação, o tempo de prisão administrativa e o tempo de prisão provisória que o acusado, agora condenado, ficou encarcerado também. Tudo bem? Então, isso nada mais é do que o juiz da condenação aplicando a detração penal para fins de fixação da sentença penal condenatória definitiva de mérito e do cumprimento do regime inicial da pena privativa de liberdade. Porque isso vai fazer toda a diferença se o condenado vai iniciar a sua pena no regime fechado, se ele é aberto ou aberto. Então, a partir do momento que o juiz faz o cálculo lá, analisa todas as agravantes, as atenuantes, as majorantes, as minorantes e todo aquele cálculo lá do artigo 59 e seguintes do Código Penal, ele vai ter que levar, então, em consideração também se o agora condenado, então acusado, se ele ficou algum tempo em prisão provisória, em prisão administrativa ou em regime de internação, para ele computar, então, no final das suas contas, a pena definitiva para o preso e qual será, então, o regime inicial de cumprimento de sentença, né, da pena privativa de liberdade aí. Tudo bem, senhores? Então, fiquem espertos, muito espertos com o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que ele dá, então, essa competência para o juiz da condenação também aplicar a detração penal. E, obviamente, a segunda e última reflexão aqui é justamente que a competência normal, já amplamente divulgada pela própria Lei de Execuções Penais, a competência normal, se podemos dizer assim, para a aplicação da detração penal é do juiz da execução penal, conforme preconiza o artigo 66, inciso de número 3, letra C da Lei de Execuções Penais, conforme está aí, ó, o artigo 66, abre aspas, compete ao juiz da execução, inciso de número 3, decidir sobre, letra C, detração e remissão da pena. Então, essa competência, por assim dizer, originária, né, para a aplicação da detração penal e para a remissão é do juiz da execução penal. E a título, então, de fixação de regime inicial de cumprimento de sentença, o juiz da condenação também poderá aplicar. Tudo certo, pessoal? Então, é o que nós temos para hoje. Esse era o nosso último teminha, então, que a gente tinha para falar. Espero, então, que auxilie vocês na compreensão desses temas. O meu objetivo é justamente isso, trazer uma aula bem objetiva, bem tranquila, para não ficar cansativo para vocês.
e espero que realmente ajude vocês, tanto para P2 quanto para provas de concursos e tudo mais aí, e na prática do dia a dia, porque o advogado criminalista tem que saber a LEP de trás para frente, de core e salteado, tá bom? Porque não é só a LEP, conforme a gente viu também, né? Você tem que saber a LEP aí, mas a gente tem lá o Código de Processo Penal, tem o Código Penal também, que nos auxiliam aqui na LEP a ser aplicado da maneira correta, tudo bem? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos vocês. Um abraço. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.